Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Rádio NN com André Pepes. Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Sexta-feira, dia 29. Isso mesmo. Tá, agora você baixou demais, né, Edmilson? Rapaz, você é cheio de coisa, né, mãe? Tá bom agora. Mas gosta de mexer comigo, rapaz, esse cara. É o seguinte, Marcão, travou tudo aqui na minha TV aqui. Tô sem retorno nenhum aqui. Me dá esse help aqui, tá? Muito bem, sexta-feira, dia 29. Sextou, 29, quase o... Pois é, amanhã dia 30 de abril, último dia do mês, né? Dia 1º de maio, é um domingo. Então seja bem-vindo, que semana bacana que foi essa. Chuva que Deus mandou aqui para regar a nossa terra. E graças a Deus abençoar a nossa terra, mais abençoada do que ela já é. Você não acha? Eu acho sim, tá? Lembrando para você, o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Isso. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia está oferecendo Saúde em Foco com André Pepes. Isso, tá bom? Segue a gente aí nas nossas redes sociais, no NN Play, tá? Milhares, milhões de visualizações aí, show de bola no futebol aí, né? Pra você acompanhar os campeonatos da Série B, C e D.
Aliás, gente, fazer um comentário aqui antes da gente falar da Propocaps, que é o seguinte, né? Na quarta-feira, na terça-feira, nós tivemos aí uma partida do Palmeiras e Emelec, né? Na quinta-feira tivemos uma partida do Corinthians e do Boca Juniors da Argentina, e ontem tivemos uma partida do Flamengo com quem foi mesmo, Marco Aurélio? Ontem Flamengo e quem mesmo? Universidade Católica do Chile, né? Nessas três partidas, né? Tivemos alguns episódios muito lamentáveis no que se refere aí ao racismo por parte dos torcedores das equipes adversárias, né? Independente do time que você torce, né? O racismo é uma forma mais canalha que a gente conhece de demonstrar as coisas para os outros, né? Afinal de contas, talvez as pessoas não saibam, né? Ou não queiram saber ou não querem saber. Mas quando a gente morre, né? Que a gente vai para vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, né? Não importa se você é branco, amarelo, verde, rosa, negro, azul, lilás, albino, índio, não importa, né? Que a gente tenha mais respeito pelas pessoas, né? Que são cenas lamentáveis. É triste a gente até comentar isso aqui no Saúde em Foco. O Saúde em Foco não é um programa para isso, mas só abrindo esses parênteses aí, né? Pra gente não seguir esses rumos e ensinar os nossos filhos a serem pessoas melhores, né? As cenas lamentáveis que eu vi no jogo do Palmeiras com o Emelec, do Corinthians com o Boca Juniors e também ontem do Universidade Católica do Chile contra o Flamengo. Independente de seja o time que você torce ou não, racismo é uma coisa de babaca, né? Você depreciar alguém pelo lugar onde ele nasceu, ela nasceu, pela cor, pela cutis que a pessoa tem, pelo cabelo, né? Que coisa horrível, que coisa pobre, né? Que coisa pobre. Eu prefiro acreditar que Deus criou todos nós iguais. E tá lá escrito, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança criou Deus o homem, né não? Muito bem, quero falar para você da Propocaps. Isso, quer melhorar aí a sua performance, quer aumentar a sua imunidade? Toma Propocaps. Ou então você quer emagrecer? Propofit. Ambos os produtos têm as vitaminas de A a Z, isso, vitaminas de A a Z e as própolis verde e vermelha. Você vai encontrar aqui na farmácia permanente aqui da Praça Lions, aqui pertinho da NN, no seu ritmo, ou também você vai encontrar no telefone 99158, tá? 8419, 99158 8419. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta pela Propovida. Rimou de novo aqui, né? Rimou, né? Não. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta pela Propovida. Tem produto que faça isso no mercado? Pois é, a Propocaps e o Propofit fazem isso, e também a Propovida. 99158 8419. Liga para lá, aceitamos todos os cartões de crédito em produto entregue na sua casa. O assunto de hoje com o cirurgião vascular Dr. Aquiles Lima é desafios na anticoagulação do paciente com tromboembolismo venoso. A gente já ouviu falar muito da questão do tromboembolismo venoso, né? Afinal de contas, quando a gente teve aí o período de 2 anos aí com esse negócio da pandemia, era o medo de qualquer pessoa ter tromboembolismo, né? Tromboembolismo venoso. E pra gente evitar isso, o especialista vai falar com a gente sobre isso. Vamos chamar de novo, Edilson Melo, o intervalo, enquanto o convidado chega aqui, pra gente ganhar o tempo e já ir direto que nem cantiga de grilo, né? Lembrando pra você que está oferecendo Saúde em Foco é a Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E isso, 4009-6001, para você marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa está oferecendo Saúde em Foco com André Peps. Intervalo, a gente volta já já. Participações pelo 99639-8389. Vamos lá. No seu ritmo. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo.
SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Pro Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. Muito bem, Edmilson Melo. Foi na hora, né? Que nem caldo de cana, não foi, rapaz? Terminou a vinhetinha, já apertou o botão ali. É, rapaz, o cara é velho, mas é um velho novinho. Eita, rapaz. É, não tem quem aguente, né, rapaz? O cara é fera, o cara é fera. O cara é fera, mesmo. É um animal. O botão na hora.
Ó, eu vou mostrar. Um dia ainda vou gravar essas imagens. Eu vou mandar pra direção. Eu vou mandar pra direção. É a paz, ó. Pode um negócio desse? Rapaz, não grave não. A gente aqui, fazendo aqui nosso trabalho sério. Muito bem, doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, está aqui para falar dos desafios. Interessante esse tema. Desafios na anticoagulação do paciente com tromboembolismo venoso. Doutor, vamos lá. Para quem está em casa, é um palavrão, inclusive enorme. É verdade. Desafios na anticoagulação do paciente com tromboembolismo venoso. Já falou aqui o que é tromboembolismo venoso, mas vamos voltar um pouquinho a fita para que as pessoas em casa possam entender o que é o tromboembolismo e quais são esses desafios na anticoagulação do paciente com esse mal. Sim. Boa tarde, ouvinte da rádio, boa tarde vocês que estão no NN Play. Eu trouxe, André, esse tema porque às vezes passa pela cabeça de alguns pacientes que eu trato que é o tratamento para tromboembolismo venoso ou o tratamento para trombose, mas o tromboembolismo venoso ele pode ser tanto nas pernas, quanto no cérebro, quanto no pulmão, que é a embolia pulmonar. Então, onde tiver veia, é possível que haja trombose. Então, o tratamento disso não é simples, porque isso depende de fatores, de alguns fatores. Por exemplo, fatores em decorrência do paciente, relacionados ao paciente, fatores relacionados ao tipo de medicamento, fatores até sociais, André. E aí, esse tipo de tratamento para o tromboembolismo venoso, ele acaba gerando vários desafios na melhor escolha do tratamento, na duração do tratamento, no acompanhamento do tratamento do paciente que tem uma trombose. Às vezes o paciente tem uma dor na perna, por exemplo, na panturrilha, e é muscular, não é trombose, mas tem pessoas que podem ter uma dor súbita na perna que pode ser uma trombose e que, por não ser aquele quadro clássico de a perna inchar bem muito, o paciente não é tratado e isso pode evoluir, por exemplo, uma trombose com complicações futuras. E aí, quando o paciente não é tratado de forma adequada, ele acaba com sequelas. Fatalmente ele acaba com sequelas. Às vezes uma sequela grave, por exemplo, uma embolia pulmonar, por exemplo, e às vezes óbito, dependendo do caso, ou sequelas futuras. Por exemplo, o paciente mantém a perna cansada, doendo, voltando a inchar. Então, esses parâmetros, assim, essas dificuldades de você selecionar qual o paciente que deve ser tratado, por quanto tempo, que tipo de medicação usar, esses desafios é que fazem com que o tratamento para trombose seja único. Cada paciente é um padrão de tratamento. Então, necessariamente, não é o mesmo tratamento para todo mundo. Existe um protocolo, existem guidelines, ou seja, revisões de trabalhos científicos que mostram uma sequência de tratamento de trombose. Porém, essa sequência é uma sequência geral, mas a gente tem que individualizar para cada paciente. E cada paciente é que gera esses desafios para a anticoagulação. Ok, perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está aqui acompanhando a gente aqui pelo nosso NN Play, nosso canal no YouTube. Deputado Cabo Bebeto, que está aqui com a gente também. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Cabo Bebeto. Deus abençoe você, um grande abraço. É sempre bom ter o apoio das forças policiais aqui. Um grande abraço a todos que fazem o 3º Batalhão da Polícia Militar, o 7º Batalhão do Grupamento de Bombeiros Militar em Arapiraca, Polícia Civil, Polícia Federal, né? A SMTT, todos que fazem aqui essas forças de segurança que nos protegem, que nos dão realmente segurança. E é sempre bom ter e ver uma viatura na rua, ver policiais na rua, trabalhando, fazendo da sua farda, da sua honra. Muito obrigado, deputado, pela sua audiência aqui no nosso programa, tá legal? Deus abençoe. Deus abençoe a nossa polícia. Isso mesmo. Vamos lá. A Ítala também da CVC, que está aqui assistindo a gente aqui no NN Play. Muito obrigado, Ítala. Fica mandando oferta de passagem aqui pra gente voar, né? Boa. Ítala, cuidado com essas pernas aí, tá bom? Ficar sentada muito tempo aí no trabalho. Dá uma caminhada a cada meia hora. Perfeito. Muito obrigado, então. Então, vamos lá. Que desafios são esses, doutor Aquiles? Por que é anticoagulação e não coagulação? Boa. A coagulação, André, o sangue, ele é líquido porque existe uma harmonia. Ele corre na veia sem acontecer nenhuma irregularidade, nenhuma transgressão naquele vaso ou naquela região por onde está passando o sangue.
do tipo, as substâncias que controlam a coagulação do sangue, elas andam literalmente sem ser incomodadas, posso falar assim. Certo. E aí, quando existe alguma coisa que cause uma desordem nessas células que mantêm o sangue nesse estado líquido, ele estimula a coagulação. É como se fosse uma maneira de se proteger de uma agressão. Então, por que anticoagulação? Porque a coagulação, para talhar o sangue, literalmente, falando grosseiramente... Como se fosse um leite. Como se fosse um leite. Talhar o leite, ou talhar o sangue, que é a coagulação, ela causa trombose naquele local onde existe esse evento. Onde acontece a coagulação do sangue. Se acontecer de maneira inesperada, ou se acontecer de maneira que a pessoa não queira que aconteça naquele local, vai se gerar uma trombose naquele local, seja lá que parte do corpo for. Então, onde é a anticoagulação? A gente vai reverter esse processo. Ao invés de coagular, que o coágulo forma a trombose, a gente vai anticoagular. Então, o medicamento vai ajudar o corpo a dissolver aquele coágulo de sangue. Então, entendi. Entendeu? Os medicamentos que chamam de anticoagulantes, que são usados para anticoagulação, eles são usados para reverter aquele processo que foi feito anteriormente, por Deixar exemplo. o sangue mais fininho, mais... Né? E para ajudar o corpo a dissolver aquele trombo. Foi aquelas bichinhas que a gente tomou quando teve Covid, né? Exatamente. Quem teve Covid ou quem teve parente ou amigo com Covid sabe que foram inoculados várias Clexano, várias enoxaparina, vários anticoagulantes na barriga, às vezes atrás do braço, na parte do deltoide, e sempre no subcutâneo ou na veia, em alguns casos. E aí essa substância ela é responsável por ajudar o corpo a dissolver aquele coágulo, e por isso eles são chamados de anticoagulantes. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido advogado, Dr. Paulo Aguiar, ex-vice-prefeito da cidade de Lagoa da Canoa. Ele diz, na escuta, assunto de suma importância com o doutor Aquiles. Está aqui, doutor Paulo Aguiar, advogado. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, querido. Deus abençoe você e obrigado por tudo, né? Que Deus abençoe você e a sua família e todos os munícipes aí da cidade de Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, essas cidades aqui próximas, né? Campo Grande, Feira Grande, Girau, Traipu, onde tem aquele camarãozinho lá, rapaz, na maravilhoso, beira do rio, né? Aquele peixinho na beira do rio. Com aquele... o camarão já tem gosto de coisa boa, é pitu, o nome do camarão. Não? Deixa para lá, esse negócio aqui. Então, André, quando a gente vai tratar uma pessoa, por exemplo, com trombose, independente de que pessoa seja, se jovem, adulto, gestante, criança, existe trombose em criança também. Opa! Existe. Vou anotar aqui para a gente trombose em criança começar também. a falar sobre isso. Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente pensa mais ou menos uns 5 parâmetros que a gente tem que abordar para poder fazer um bom tratamento. Por exemplo, a gente quer tratar a trombose para evitar, por exemplo, que o paciente morra. Um dos motivos é esse, para que vire uma embolia pulmonar e o paciente não morra. Então, a gente trata para isso também. Num segundo parâmetro, o tempo do tratamento é importante? Sim, porque nem todo mundo que tem trombose vai tratar por um período, por exemplo, de 3 meses. A gente poderia tratar a paciente 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Mas nem todo paciente vai tratar 3 meses. Nem todo paciente por 6 e nem todo paciente por 1 ano. E nem todo paciente vai tratar indefinidamente. Porque tem pacientes que usam anticoagulantes, esses medicamentos que a gente falou agora, o resto da vida. Entendeu? Então, diga. O ácido acetil salicílico, nesse caso, ele é usado como anticoagulante? Vamos lá. O ácido acetil salicílico, ele é um antiagregante. Plaquetário. Exatamente. Por quê? Qual é a diferença? O anticoagulante, ele age na via direta da coagulação, impedindo que o sangue coagule de toda forma. Certo. O antiagregante... É como se fosse uma tropa de choque. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aproveitando o pessoal militar que está aqui, né? Sim. O Cabo Bebeto, o Coronel Pantaleão, o Coronel Bugarim, que estão por aqui também. Ótimo. Então, o antiagregante, para poder fazer o trombo, a gente precisa da ação das plaquetas. Certo. E as plaquetas se juntam igual a tropa de choque para poder combater. E aí eles se juntam para poder formar o trombo. O antiagregante, eles impedem ou evitam que as plaquetas se agreguem.
Então elas não conseguem se juntar. agregar, se juntar, ela dificulta. A ação do antiagregante é dificultar. A tropa de choque dispersa a galerinha. Que ela exatamente. Dispersa. Então ela evita que haja essa agregação de plaquetas, de fatores de coagulação, para que ele faça uma massa de sangue. E aí faça o coágulo. Então, o anticoagulante, ele não faz isso. Ele não impede que ninguém se junte. Pode até se juntar. Mas quando eles se juntam, eles precisam de fatores de coagulação que existem para poder ajudar a formar o coágulo. O anticoagulante impede que esses fatores de coagulação hajam. Então, mesmo que se juntem, não conseguem formar o coágulo. Entendeu? Ok. Então, abraço aqui, o meu querido amigo Júnior Alexandre, que está ouvindo a gente aqui também. Gustavo Gomes, lá em São Paulo. Boa, Gustavo. Guarulhos, olha que bacana, bicho. Pô, que legal, hein? Estamos chegando longe. Boa. Lá em Riba. Lá embaixo. Lá tem trombose também. É lá embaixo, né? São Paulo é lá embaixo. Tem que... geografia nós sabe. É lá embaixo, meu filho. Lá em cima é o Amazonas, né? E tal, esse negócio aí. Então, mais uma vez, a gente trata, querendo evitar que o paciente morra, a gente trata por tempos. Então, cada paciente vai ter um tempo de tratamento mediante que doença, que tipo de trombose ele tem, entendeu? O terceiro tópico que eu acho importante em fases agudas, André, paciente que tem, a gente age na fase aguda da doença, porque a trombose é uma doença tempo dependente. Ou seja, quanto mais cedo você age, quanto mais cedo você trata, maior a chance de sucesso, menores as chances de ter sequelas daquela trombose. Sim. Então, o paciente, a gente age às vezes nessa hora, quanto mais cedo melhor, e às vezes na fase aguda a gente precisa retirar o trombo. Como retira o trombo? A gente literalmente faz uma cirurgia, pode ser feita assim, como uma cirurgia para retirar o trombo, ou a gente pode dissolver o trombo com um medicamento que a gente chama de trombolítico. A gente coloca o medicamento lá dentro da veia para dissolver aquilo tudo. Então, a gente age dessa forma para evitar que o paciente tenha sequelas, fique com sequelas da trombose. Vamos pegar uma coisa que o Marcelo tem falado aqui sempre, é o seguinte, essas comparações. Vamos lá. O sangue, quando ele tá para fazer o trombo, certo, ele fica como se fosse uma tinta. Uma Exatamente. tinta que você tá pintando a casa, ali você comprou a tinta, mas a tinta tem o thinner para diluir Exatamente isso. É isso aí? Exatamente isso. Quando, por exemplo, quando você junta pouco tinta, acaba que a tinta vai começando a engrossar. Sim. E aí ela pedra. Sim. Então, literalmente, o sangue coagula naquele local. Então, isso pode acontecer mediante algumas alterações, por exemplo, cirurgias prévias que o paciente teve uma cirurgia longa, precisou ficar internado muito tempo, entendeu? Às vezes, traumas, um acidente de moto, por exemplo. Nós temos muita moto aqui, muito motoqueiro. Então, imagine um motoqueiro caiu ou bateu, a moto caiu por cima da perna dele. Naquele momento, a perna inchou, ele achou que era só naquele momento foi um trauma muscular. 2, 3 dias depois, mesmo usando algum medicamento que ele tenha sido prescrito na unidade de emergência, ele retorna dizendo que a perna está inchada, que ele não consegue andar, porque a perna está muito inchada e está doendo. Então, aquela alteração provocada pelo trauma foi capaz de causar uma alteração na circulação da perna e que fez com que o sangue coagulasse naquele local. Então, o paciente pode ter trombose também por trauma. Então, nesse quesito que eu falei para você da fase aguda, a gente precisa agir rápido para que o paciente não fique com sequela. No quarto tópico, que eu acho interessante também, quando a gente comenta na fase de trombose, a gente quer evitar que o paciente futuramente fique com essa sequela. Então, a gente tem que agir exatamente nesse tempo. No tempo mais próximo da queixa do paciente. O que acontece, André? Às vezes o paciente fica muito tempo sem procurar a unidade hospitalar e aí isso dificulta o resultado do tratamento, entendeu? Uma das coisas que eu quero tratar de mais um tópico se chama o sangramento. A gente, quando usa um anticoagulante, a gente deixa o sangue mais fino. Existe a possibilidade do paciente afinar o sangue a ponto de sangrar em algum local, porque medicamentos também têm alguns efeitos colaterais e pode acontecer
de, tratando trombose com anticoagulante, o paciente sangrar em algum local do corpo. Qual local? Internamente? Internamente. O sangue afina bastante e aí o paciente pode sangrar em alguma parte do corpo. Porque, como é um tratamento, às vezes, longo, por exemplo, o paciente vai tratar por 3 meses no mínimo. 3 meses o tipo de tratamento. Então, durante 3 meses, ele vai afinar o sangue dele para curar a trombose. E vai ficar bom da trombose. Então, naquele momento, naqueles 3 meses ali, pode acontecer, a depender do paciente, pode acontecer de ele sangrar. Sangrar pelo intestino, por exemplo. Como é que o paciente pode perceber isso? É quando as fezes estão pretas, literalmente. Sangrar pela urina. Quando o paciente vai urinar e tem a urina vermelha. E aí o sangramento mais temido, o sangramento no cérebro. E aí o paciente pode fazer como um AVC hemorrágico, praticamente. Entendeu? Então, o tratamento da trombose, ela tem essas peculiaridades de cada paciente. O paciente mais difícil de se tratar, às vezes, por exemplo, é o idoso, porque a maioria das vezes já toma muito medicamento e pode existir interações entre esses medicamentos em que o idoso venha sangrar, por exemplo, no cérebro. E aí a gente trata uma coisa e pode complicar a outra. É por isso que esse tratamento não deve ser feito por qualquer um. Tem que ser feito realmente pelo profissional que já acompanha e já faz esse tipo de tratamento, para evitar esse tipo de complicação. Doutor, e quais são os sintomas, né? Quais são os sintomas? Às vezes você tem algum sintoma que é um sinal que aquilo está começando a acontecer. Porque algumas doenças, elas são muito silenciosas. Sim. Elas são assintomáticas. Ou seja, não tem sintoma nenhum. E às vezes as doenças, elas dão alguns sinais. Nesse caso, existe algum sinal que o paciente possa estar começando a desenvolver isso? Existe. O principal sinal, André, é a dor. É uma coisa que é muito característica, ou a dor intensa, ou um incômodo crescente, que vai aumentando. Por exemplo, eu tenho um amigo pessoal que ele teve uma trombose operando, literalmente. Ele estava operando e sentiu uma dor na panturrilha. Ele achou que poderia ser muscular, porque ele estava em pé muito tempo, e aí começou a mexer as pernas e tudo, mas não passava. Cada vez que ele andava, piorava. A dor era pior. E aí começou a piorando e ele começou a reclamar que toda vez que andava doía. A grande maioria das vezes, o sintoma mais presente é a dor. Mas às vezes tem pacientes que têm dor, mas não tem perna inchada, não incha muito. Pode acontecer isso? Pode também. O paciente tem dor, mas a perna não é inchada sempre, porque depende da veia, do calibre da veia que foi obstruída. Entendeu? Mas o primeiro sintoma geralmente é a dor. O local mais comum geralmente é a panturrilha e atrás do joelho. A formação do trombo geralmente acontece ali. Então, ali é o mais comum. É o mais comum. Então, a grande maioria das vezes a gente vai ver trombose, pessoas que tiveram trombose na panturrilha, atrás do joelho. E geralmente eu tenho visto com frequência, uma certa frequência, pacientes com trombose da coxa. Aí geralmente não dá para ter um sintoma pequeno desse tipo, de ter uma dor sem ter edema, inchaço. Por quê? É a mesma coisa de eu dizer que bater numa rua pequenininha um carro vai causar o mesmo engarrafamento que numa BR. Não tem como. Comparativamente, uma ruazinha pequenininha que passa menos carro vai ter um engarrafamento menor. Uma BR vai ter um engarrafamento gigante. Então, quando se tem uma obstrução num vaso sanguíneo tão grosso assim como o da coxa, geralmente a coxa incha toda, a canela incha toda. Mas quando é na panturrilha, geralmente pode ter poucos sintomas. Que aí o paciente só vai reclamar, a maioria das vezes, de uma dor que permanece quando ele caminha e às vezes melhora quando ele coloca a perna para cima, deitado. A maioria das vezes é esse o sintoma mais frequente que os pacientes revelam. Mas alguns pacientes, por exemplo, têm uma das dificuldades, por exemplo, paciente que é diabético, a maioria das vezes tenha diminuído a sensibilidade dolorosa, então ele não sente muita dor. E é um paciente, por exemplo, oncológico,
paciente que já faz uso, por exemplo, de quimioterapia, venosa ou radioterapia, e aí surgiu com uma perna inchada, mas ele não sente tanta dor assim, por conta de complicações do diabetes. Qual é a dificuldade disso aí? A gente saber, primeiro diagnosticar, claro, para depois a gente saber o quanto e com o que a gente vai tratar, que tipo de anticoagulante e o tempo da anticoagulação desse paciente. Tem pacientes, André, que a depender vai ficar tomando anticoagulante até receber alta total da oncologia. Porque algumas coisas podem causar essas desordens para coagular, tipo quimioterapia. A própria quimioterapia que trata o câncer tem a possibilidade do paciente ter trombose. Lógico, gente, isso não é via de regra. Não é todo paciente que toma quimioterapia que vai ter trombose. Mas um dos fatores de risco é o câncer, que é um dos fatores de risco principais aí nesse paciente. E a quimioterapia é um medicamento que leva um fator de risco para causar trombose também. Entendeu? Por ser um medicamento que às vezes causa inflamação por onde ele passa, na veia principalmente, onde vai causar, se for uma veia periférica, uma veia mais próximo da pele. Mas uma veia interna geralmente é mais difícil de causar. Mas tem essa possibilidade, mais pelo câncer do que pela quimioterapia. É uma das dificuldades da gente. Entendi. Agora, doutor Cris, você me falou que tem uma coisa que pode acontecer em crianças também. Exatamente. Né? E por quê? Porque na realidade o tromboembolismo se dá justamente pela formação do trombo. Isso. O trombo é um coágulo. Isso. Né? Isso. É aquela tinta que a gente falou ali, que não misturou com tinta e ela ficou... É isso aí? É isso aí. É mais ou menos isso. Mas as crianças, 5, 6 anos... Ontem, por exemplo, o seu colega ali, o doutor Luiz Marcelo, Sim. disse assim: André, eu já peguei uma criança com 4 anos de idade, hoje aqui na minha clínica, aqui, por exemplo, com pedra nos rins. Exatamente. Aí a gente fica pensando assim, mas peraí, isso não é coisa de gente adulta, né? Deveria. Mas por que não é? Então, nesse mesmo caso aí... No caso da criança, por exemplo, já teve um caso que eu acompanhei, que não fui eu que acompanhei, era um dos médicos que fazia parte da equipe que acompanhava, mas ele fez uma cirurgia. Essa cirurgia realmente foi um pouco extensa e existia uma infecção acontecendo muito intensa no corpo da criança, e a alteração da infecção, juntamente com o tempo cirúrgico longo, e a criança ficou muito tempo parada naquele local, ela desenvolveu uma trombose pequena, mas desenvolveu uma trombose na panturrilha, entendeu? Aí essa particularidade da criança tem uma dificuldade, primeiro na gente diagnosticar. Quando é uma criança maiorzinha, ela sabe referir onde tem a dor, ela fala pra gente onde tem a dor, e a gente vai investigar nesse caso. Às vezes crianças menores são mais difíceis, eu não acompanhei ainda crianças menores com isso, mas essa criancinha era maior, e aí por conta da infecção que ela estava e do tempo cirúrgico, teve essa trombose. Precisou tomar anticoagulante, de toda forma ela precisou tomar, mas foi uma coisa resolvível, entendeu? Então, mas para existir essa trombose numa criança, tem que existir um estímulo para que a trombose ocorra. Nesse caso, foram 2 estímulos. A infecção, foi uma das coisas, foi uma apendicite bem complicada, numa criança quase de 10 anos. Quase 10 anos. Então, uma apendicite bem complicada e o tempo cirúrgico foi longo, foi muito longo. Então, ela desenvolveu realmente uma trombose na panturrilha, mas precisou ficar tomando anticoagulante. Ficar tomando anticoagulante. A gente precisava era decidir, como é uma criança e a trombose foi na panturrilha, quanto tempo que ela ia tomar esse anticoagulante, até porque uma criança, a gente prefere cada vez mais fazer menos medicação em criança, mas conseguimos tratar num tempo, pelo menos 3 meses, por exemplo. A gente decidiu acompanhar e acompanhamos, e 3 meses ela ficou livre dessa trombose. Mas foi um evento, assim, não é o comum, não é o todo dia. É uma coisa que estimula, mas que pode dar, porque às vezes a gente só imagina trombose em adulto, só imagina trombose em idoso. Sim. E a gente não imagina que criança poderia ter. Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui. Geralmente as pessoas, uma coisa que muitas pessoas às vezes têm dúvida,
em relação à cardiologia e com certeza em relação à cirurgia vascular e angiologia também. Por exemplo, eu tenho pressão alta. Vamos lá, né? A pessoa tem pressão alta. Eu devo praticar exercícios? Deve. Sim. Deve sim. Né? Quem vai responder é o cardiologista, Dr. Yuri Candiago, que vai estar aqui, mas deve. Mesma coisa, pessoa que tem esse problema, doutor, ela deve fazer caminhada, deve fazer alguma atividade física, ou por conta do problema não é recomendado que ela faça? Boa. Essa foi uma ótima pergunta, inclusive essa semana já me perguntaram isso, André, uma paciente que já foi liberada da anticoagulação, a gente conseguiu tratar e limpar praticamente 90% dos trombos que tinha, ela anticoagulou 6 meses, e já estava sem sintoma. Qual era o medo dela? Se ela ia fazer alguma atividade física que ela gostava, se ela podia fazer. Ela ficou com medo de isso perguntou se isso poderia causar uma nova trombose. Aí foi ótima a sua pergunta, porque eu respondi o que eu vou responder agora. Não tem contraindicação. De forma alguma. Pode fazer caminhada, pode pedalar, pode fazer academia. Exatamente. Pelo contrário, ela precisa manter atividade física frequente, principalmente nas duas pernas normais. Geralmente trombose dá em uma, mas ela precisa manter atividade física frequente e até para manter o fluxo sanguíneo trabalhando melhor. Geralmente, quem tem trombose pode ficar com sequela. Essa sequela, André, o que é? O paciente, o sangue vai passar por uma veia que está de tamanho reduzido. Por quê? Porque sobrou pedaços de trombo nela ainda. Então ela não passa mais por uma via toda aberta. O sangue tem que fazer desvio. E para ajudar o sangue a subir, a atividade física é primordial. O músculo consegue contrair, apertar a veia e empurrar o sangue de volta. Então quanto mais exercício fizer, melhor. Quanto menos sedentarismo, melhor. Então não tem contraindicação. Quem tratou trombose e está liberado e já terminou o seu tratamento, por exemplo, ou está em acompanhamento, mas está sem sintoma nenhum, pode fazer atividade física sim. Não tem problema nenhum, não. Deve, né? Na realidade. Deve, verdade. Deve sim. Foi uma das queixas das perguntas que essa paciente me fez e o que eu respondi da mesma forma. Tá. Agora me responde outra coisa, doutor. Por que que a gente está falando em acelerar o metabolismo? Se fala em acelerar o metabolismo, você precisa acelerar o metabolismo, Por que a gente precisa pisar no acelerador desse cara aí? Na verdade, nós temos um metabolismo que anda praticamente da mesma forma. Quem reduz isso, por exemplo, são alguns pacientes que têm alguns hormônios que deixam o metabolismo da gente mais lento. E algumas pessoas que têm o metabolismo mais acelerado. E isso não é o normal. O normal é que o nosso metabolismo ande numa faixa regular. O que a gente precisa é ajudar o corpo a trabalhar, porque quando você mantém, André, uma atividade física frequente, por exemplo, regular, o nosso organismo trabalha bem. Quem atrapalha o nosso corpo é a gente. Ele trabalha de forma ordenada, perfeita. Quem atrapalha o corpo a trabalhar somos nós. E deixamos de fazer nossa atividade física, que, por exemplo, a gente falou agora do pessoal, agorinha, que você falou com uma moça que trabalha em setor, provavelmente, que fica muito tempo sentado. Sim. Então, geralmente, a gente não tem o costume de andar, levantar a cada meia hora, para evitar esse tipo de coisa. A gente faz isso quando a gente viaja. E olhe, viagem de avião para uma viagem longa, ou de ônibus, você às vezes levanta e vai andar pelo corredor, mas não é o comum. Entende? Então, o metabolismo da gente, ele anda geralmente regular. Quem atrapalha o organismo da gente a trabalhar somos nós mesmos. E é por isso, né? Um abraço aqui a Jaxilan Soares, muito obrigado, querido, pela audiência. É por isso que os ônibus, quando tem essas viagens muito longas, eles param também em alguns lugares. E é bom você descer do ônibus para dar uma esticada nas pernas. Sim. Não é verdade? É que essas viagens longas, né? Ele está dizendo aqui, tema de suma importância, parabéns a todos, muito obrigado. Quando esses ônibus que fazem viagens interestaduais, e até mesmo, gente, aqui dentro do estado, viu? Por exemplo, você pegar uma viagem de Maceió a Ademir Gouveia, é longe, né? Não chega rapidinho. Então, quando tiver a parada, desça, né? Tome uma água, se hidrate, vá ali no banheiro fazer se quiser, o outro você faça também, né? Dê uma voltinha ali, compra uma bala,
Eu ia dizer, compre um confeito, ó. Confeito. É do tempo do Edmir. É do seu tempo. É do seu tempo, sim. Você chupa muito confeito, sim. Aqueles que tinham era o confeitinho com chiclete. Você chupou muito aquele. Sambol. Procura aí, Marco Aurélio. Tinha um confeitinho chamado Sambol, né? Lembra daquele? Não, rapaz, esse eu não lembrei não, vou mentir não. Tinha o Xaxá. Era o Xaxá. Bicho, você não foi pobre não, viu? Você não teve infância não. Você não conhece o Sambol nem o Xaxá não? O Zorro você conhece? O Pirulito Zorro? Não, se ele não conhecer o Pirulito Zorro, já era. Meu amigo, vou dizer um negócio. O cara com 60 não conheceu o Zorro. Tá por fora. Rapaz. Muita cultura você vê aqui também, né? Uma das dificuldades também, dos desafios pra gente fazer a anticoagulação de paciente, são as condições sociais também. Hoje um anticoagulante, tem anticoagulante hoje que custa quase R$300. Imagina se você vai tratar com uma população carente, por exemplo, vai trabalhar num posto de saúde. É um problema social. Exatamente. E aparece o paciente que precisa de anticoagulação, o paciente teve uma trombose, você atendeu ele no hospital e viu que o paciente precisava de anticoagulação. Ele tem uma trombose, você tem que passar. Às vezes você inicia o tratamento no hospital até com um anticoagulante injetável no subcutâneo, que é aquelas injeções que a gente tomou na Covid. Sim. Mas quando o paciente vai de alta, André, às vezes a gente fica literalmente no mato sem cachorro. Porque a gente quer passar o medicamento para o paciente, só que é muito caro, a injeção é cara. E aí tem anticoagulante que é caro também, em comprimido. Aí a gente tem que saber escolher qual o anticoagulante que tem um anticoagulante mais em conta, porém existe um percalço desse anticoagulante. O paciente tem que fazer exames de controle para saber quanto o sangue dele está mais fino. Então, até controlar. Então, isso é um dos desafios que a gente tem também por fatores relacionados à questão social, nem sempre ao paciente. Às vezes o paciente precisa de anticoagulação, mas ele não tem condição de usar o anticoagulante. É verdade. O que é uma pena. Por exemplo, quando eu tive Covid, né? Eu e a minha esposa, a gente teve que tomar a tal da Versa lá, e a Clexane, né? Que são injeções. Inclusive, eu tomei dessa daí quando eu operei no ano passado. Todo dia, quando a mulher dizia bom dia, ela já começou dizendo boa tarde, enfiando na minha barriga. Tome, eu já tava tão preparado pra dor, ela só dava uma limpadinha com álcool assim, ela tome na barriga, entendeu? Toda vez que ela entrava lá, eu já sabia, lá vem. Eu já tava acostumada, e minha esposa disse, não vai reclamar, não adianta, vou reclamar de quê? Eu tô deitado aqui, imobilizado, pronto para ser operado, a mulher... Aí eu pensei que quando operasse, não ia precisar mais, aí ia querer, precisava mesmo. Sim. Né? Pois é. É um problema social gravíssimo isso. Outro desafio, André, por exemplo, é numa situação gestante, por exemplo. É outro desafio que a gente tem no tratamento e acompanhamento. Olha ele aí. Achou o Zorro. Agora ele perguntou aqui, eu não posso dizer isso no ar não, Edmilson Melo. Ele botou, olha, rapaz, eu vou mostrar a você aqui, entendeu? Pra você, olha aqui, olha o que ele perguntou. O nome do confeito é um nome que é um negócio, né? Não posso colocar isso no ar. Rapaz, faça isso. Não faça isso não, cara. Entendeu? Isso eu vou mandar pra direção, isso aqui. Daqui da justa causa. Perguntou se eu já chupei isso aqui. Vou dizer não. Vamos lá. Aí, André, como eu te falei, uma outra causa comum, não é muito comum, mas para mim está sendo frequente receber pacientes, por exemplo, gestantes que apresentaram trombose na gestação. Sim. E puérperas, paciente que já pariu a criança e apresentou a trombose depois disso. Então, um dos grandes desafios para fazer o tratamento de gestante e acompanhar a gestante depois é a escolha do anticoagulante. Porque a gente precisa escolher um anticoagulante que faça a anticoagulação para tratar a trombose dela, porém a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com 2 em 1, né? É o pacote completo. Verdade. A gente tem que pensar em tratar a gestante e cuidar da criança, porque senão a gente pode fazer um bem tratando a mãe e causar um mal para a criança. Entendeu? Então, isso pode existir. Complicações, por exemplo, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre se forma todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, tudo. Então, geralmente, nos 4 primeiros meses,
se forma tudo. Então, nesse período, dependendo do anticoagulante que você usar, você pode causar malformações na criança. Você pode causar sangramentos depois na própria placenta. Então, o ideal é escolher o tipo de anticoagulante ideal para gestante. Normalmente, que a gente escolhe é a enoxaparina injetável no subcutâneo. Mas é um desafio no depois, por exemplo. Depois ela pode até tomar algum anticoagulante que não seja injetável, porém a gente tem que pensar também na amamentação. Sim. Então, por quê? Porque tem anticoagulante também que passa pelo leite. Sim. Então tem esses desafios que a gente precisa escolher para não causar um mal também para outra pessoa, que é o feto, que não tem nada a ver com a trombose. Perfeito. Muito obrigado, então, doutor Aquiles Lima, pela concessão da entrevista. Doutor Aquiles Lima, Angiologia e Cirurgia Vascular, atende no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro de Arapiraca, ali, pertinho da Concatedral. Todo mundo sabe onde é que fica aqui o nosso Sindicato Rural. E também atende na Avenida Deputada Ceci Cunha, aqui no Comercial Metropolitan. Anota o telefone aí, vai ficar na tela. 3530-8440 e 99961-4310. 99961-4310. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Meu amigo, muito obrigado. Até a próxima, agradeço. se Deus quiser. Obrigado, Edmilson Melo, pela técnica. Obrigado também, Marco Aurélio, pelas imagens e caracteres. Vem aí o gostosinho de Palmeira dos Índios. É o Sérgio Paulo que tá ali já, com aquela super vibe. Esse cara é topado, meu amigo. Mais animado eu não conheço, não. O cara tá animado. Tu levou banho de chuva hoje também pra ficar mais alegre? Não. Não, né? Graças a Deus. Então aguenta aí, só mais um carocinho que você vai ver aí. Edmilson Melo, pergunta não se eu chupei chibiu aqui no ar, não vou dizer isso não, viu? E o nome do confeito é esse aí. Aí ele fica perguntando aqui se, né? Tem o Zorro, tem o Sambal, né? Tem o Apache. Lembra do Apache? O Apache você lembra, né? Lembra do Apache, né? Era gostoso demais, rapaz, amarelinho, né? Tinha um índiozinho na embalagem. Pois é, só retrô aqui no Saúde em Foco, nessa última sexta-feira do mês de abril. Era bom, não era não, Sérgio? Pois é. E o tal do chibiu. Vamos lá. É o seguinte, a Santa Casa foi um oferecimento A Santa Casa ofereceu Saúde em Foco com André Pepes. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. E para você comprar Propocaps e Propovida, 991588419. Propocaps e Propofit você compra também aqui na farmácia permanente da Praça Lions. Excelente final de semana, tem jornada esportiva aqui no NN Play no final de semana, amanhã e domingo. Então acompanha aqui, fica, se inscreve, dá o joinha, compartilha com a sua família e siga a gente aqui nas redes sociais, porque aqui é audiência pura. Excelente final de semana, se Deus quiser, na segunda a gente está de volta. Tchau.